Meus caros amigos e amigas, uma grande atividade que a Igreja Católica sempre exerceu em toda a sua história foi o ensino. Nós sabemos que quando o Império Romano, por exemplo, desabou na mão dos bárbaros por volta de 476, a Igreja já tinha muitos mosteiros, muitas catedrais, e em todas as catedrais havia os chamados colégios das catedrais. Os mosteiros tinham as escolas monacais, não é? Onde inclusive depois os bárbaros estudaram, não é? E tudo desabou com a tomada do Império Romano pelos bárbaros, somente a Igreja foi que sustentou toda a civilização. E a Igreja foi a grande matriz depois das universidades. Lá por volta do ano 1100 começaram a surgir as grandes universidades no mundo pela mão da Igreja. O grande historiador da Igreja, Daniel Hopes, ele disse que a Igreja foi a matriz das universidades. Então, por exemplo, Bolonha, na Itália, por volta de 1100, né, para estudar o direito, Sorbonne, na França, 1200, Montpellier, na França, para estudar medicina, e assim muitas outras, né? Por exemplo, temos na Espanha Compostela, Salamanca, Portugal, Coimbra, na Alemanha, Colônia. E a Igreja, ela criou as universidades. E também a Igreja criou as chamadas Pontifícias Universidades Católicas. No Brasil nós temos as chamadas PUC, Pontifícia Universidade Católica. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que algumas dessas PUC, dessas Pontifícias Universidades Católicas, parece que já não são bem católicas. Por quê? Porque a gente percebe, às vezes, professores nessas universidades, ou mesmo movimentos estudantis nessas universidades, que querem aprovar coisas que não são católicas, querem aprovar, por exemplo, uma moral que não é católica, querem aprovar, por exemplo, ideologia de gênero em alguns lugares, querem aprovar o aborto, querem aprovar, às vezes, eutanásia e outras coisas desse tipo. Bem, os papas sempre se preocuparam muito com isso. A Universidade Católica, Paulo VI falou bastante sobre isso, João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco. Então, neste livrinho, a Universidade Católica, a sua missão e identidade, eu pedi ao professor Paulo César da Silva, que é doutor em filosofia e professor de filosofia na Faculdade de Filosofia da Canção Nova, que o Dr. Paulo fizesse um resumo do que os papas ensinam sobre como deve ser a Universidade Católica. E aqui ele coloca, neste livro, pronunciamentos básicos, por exemplo, com relação à universidade, as características básicas de uma universidade católica, depois a Universidade Católica, a fé e a razão, importantíssimo o estudo da fé e da razão na Universidade Católica, porque, como diz o Papa João Paulo II, né, naquela encíclica dele, Fides et Ratio, a fé e a razão, ele diz: a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Então, a Universidade Católica ela deve observar a fé e a razão. O Papa diz, não pode ficar só na fé, porque senão cai num fideísmo, às vezes até num fanatismo. Mas também não pode ficar só na razão, porque só na razão vira racionalista, materialista, muitas vezes até ateu. Fé e a razão, né? É o que deve conduzir, né, a Universidade Católica. Mas à luz da doutrina católica, à luz dos dogmas católicos, à luz do catecismo da Igreja, das encíclicas dos papas, né? É isso que ele coloca. Depois, o Paulo mostra aqui os sinais de corrupção da Universidade Católica. Isso é que preocupa muito, né? E coloca aí uma série de citações dos papas com as suas devidas referências. Eu recomendo muito esse livro, especialmente para os universitários católicos, especialmente aqueles que estão em universidades católicas, para que cobrem das autoridades nas universidades católicas, que a Universidade Católica seja realmente de acordo com aquilo que os papas pedem que seja.